Antes de falar propriamente de como eu posso tornar um leitor voraz, é importante destacar a própria importância da leitura, né? A leitura, ela é, sem dúvida, um dos processos mais benéficos para a pessoa humana. Haja vista que a leitura, ela proporciona não só um desenvolvimento cognitivo maior, como também ela tem um impacto sobre nossa própria biologia, né? Então, nenhum processo assim consegue ser tão amplo quanto a leitura. Então, assim, quando ela é subestimada, a gente está, na verdade, assumindo um decréscimo, vamos dizer assim, no nosso crescimento. Quem lê mais, isso aí, quem diz é o próprio IBGE, né? As pessoas que mais leem, inclusive, são as pessoas mais ricas. Quem vê mais telas, são as pessoas mais carentes. E quem tem mais o hábito de leitura são as pessoas que acessam mais os bens materiais. Mas vamos então para as dicas, né? Como eu posso me tornar um leitor voraz? A primeira atitude que eu tenho que ter eu preciso congelar uma crença que tem dentro de mim. Muitas vezes, Priscila, José Neto, a gente tem a seguinte crença: eu sou assim, eu digo, eu sou ansioso. Ou então você tem a seguinte narrativa: eu não gosto de ler. Porém, você nunca leu, né? Nunca leu significativamente, de forma sistemática. Então a gente vai alimentando essas crenças e a gente vai dando tanta credibilidade a isso que de fato isso se torna uma coisa real. Então, assim, você consegue acessar outros sentimentos quando você vira a chave. E você faz o seguinte questionamento: poxa, mas por que, que eu não gosto de ler? O que, que exatamente eu não gosto de ler? Porque vai existir algum tipo de literatura que pode te atrair. A fofoca, por exemplo, pode ser uma delas. Mas como a gente está falando num contexto de educação, num contexto de formação, é interessante você destacar o seguinte: não espere, né, que você tenha prazer para você iniciar a leitura, porque não é por aí que as coisas funcionam, não é dessa forma que nós nos desenvolvemos. Na verdade, existe uma frase que eu gosto de defender, que é a seguinte, né? Que eu faço assim, um resumo diante de toda a literatura que eu já li a respeito não só da leitura, mas também do desenvolvimento humano. Não é aquilo que te dá prazer que te realiza, mas é o que te realiza que pode te proporcionar um prazer. Então, assim, se eu for esperar, a gente vê muita expressão, né? O prazer da leitura, o prazer da leitura. Só que, assim, a leitura, ela pode não ser um ato prazeroso e, mesmo assim, eu posso me permitir a tê-lo, porque esse processo vai me dar prazer. Porque eu posso fazer as seguintes perguntas: como eu quero ser visto? Como nós somos pessoas que querem reconhecimento, então isso já pode ir levando para que eu me motive a ler. Como eu quero ser visto, que bens eu quero adquirir, que lugares eu quero frequentar, que pessoas eu quero contactar. Então, todo esse universo será possível por meio da leitura. Tem um escritor que diz assim: o imperfeito feito é melhor do que o perfeito nunca feito. Muitas vezes você tem admiração por pessoas que leem tal, né, que já ou que são escritores, e aí você diz: "Ah, fulano lê tão bem, fala tão bem, deve ser uma pessoa que é um leitor voraz, eu queria ser assim, né?" Então, mas você pode ser do jeito que você é mesmo, da forma imperfeita. Então, assim, um imperfeito feito é melhor do que um perfeito que é só um ideal. Então, a dica é começar. A dica é você não esperar o prazer. Eu gosto muito, às vezes, de ouvir os biólogos, né? Porque a nossa vida ela funciona por meio dos hormônios. E os biólogos falam assim: quando a gente vai contra a biologia, provavelmente a gente vai perder.
E eu concordo com eles, porque assim, se eu for esperar o prazer, quer dizer, os hormônios que me proporcionam prazer para eu poder ter a leitura, provavelmente isso vai ser uma coisa que vai ficar distante de mim. Então a ideia é que eu comece, mesmo que aquele processo ele não gere prazer necessariamente. Perfeitamente. E eu lhe pergunto, professor, ao que você atribuiria essa baixa procura em relação à leitura em si? É muito boa a sua pergunta. Eu atribuiria, no caso a nossa atitude brasileira, e não só brasileira, mas os países em desenvolvimento do mundo. É assim, a humanidade, ela vive de narrativas, né? Então, a gente cria umas narrativas e essas narrativas, elas se tornam algo que a gente segue. E no caso do Brasil, nós não temos políticas públicas e uma questão mais estrutural do ponto de vista da família, da escola, que incentive a leitura. Não, por mais que nós tenhamos, né, essa política dentro da escola, ela não se dissemina, porque muitas vezes o próprio professor ele não é um leitor. O ser humano, ele vive de referências, então não adianta eu dizer para o meu aluno, você tem que ler, se eu mesmo, como professor, não sou um leitor. Então é mexer na raiz, é mexer na nossa raiz. Eu acho que a gente precisa, nós precisamos nos unir, né, de forma sistêmica, para que nós possamos construir essa cultura, porque não é uma cultura brasileira e nem dos países em desenvolvimento. Ao invés de estarmos consumindo telas, consumindo informações que são frívolas, que passam, nós precisamos devorar os livros, porque eles sim vão fazer com que a gente possa alçar voos maiores, que nós possamos ter um real desenvolvimento.